Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possam nos envolver. Vamos serenar a nossa mente, o nosso coração, para podermos compartilhar as reflexões em torno do Evangelho. Saudemos ao nosso mentor espiritual, agradecendo a esse amigo por nos proteger e nos guiar durante toda a nossa jornada. Saudemos a nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, rogando a ela que nos tome pelas mãos e nos conduza até a presença de seu Filho, o nosso amado Mestre Jesus. Diante de Jesus, nos sentimos envolvidos por sua aura de amor. Rogamos a sua bênção e pedimos ao Mestre que nos conduza em pensamento até junto ao Pai Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pelas bênçãos que nos são renovadas a cada novo dia dessa nossa existência. Nós agradecemos ao Pai Criador com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, nos sentindo amparados, no infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão, a proteção, para darmos por iniciado a nossa preleção desta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Hoje nós vamos conversar a respeito dos comentários negativos e dos prejuízos que esses comentários podem acarretar. Gostaríamos que refletíssemos como nos comportamos diante de comentários sobre um deslize de alguém. Achamos divertido participar de fofocas? Deixamos transparecer assuntos reservados que nos foram confiados? A tendência nociva de comentar o mal alheio frequentemente se manifesta naquelas conversações que costumamos manter nos círculos de amizades. Quando o assunto se refere a pessoas, parece até ser irresistível a abordagem acerca dos aspectos mais desabonadores das criaturas. E pior do que isso, são os acréscimos que ficam por conta da imaginação doentia, nas calúnias e nas interpretações malvadas que se costuma fazer. Veicular a mais informação é algo muito sério, porque em sã consciência, quem pode emitir um julgamento sobre alguém? Quem pode atirar pedras ou apontar os ciscos nos olhos do próximo? Quem não se acha carregado de pecados, ou sem uma trave em seus próprios olhos? As pessoas, ao ver ou ouvir uma coisa, a própria imaginação, habituada ou condicionada à viseira da malícia, pode interpretá-la ou propagá-la distorcidamente. Vigiemo-nos contra as nossas impressões negativas e tenhamos em conta que o tempo que empregamos na crítica pode ser usado em construções para o bem. Tenhamos em conta que falar mal,
que a crítica mordaz, a interpretação pejorativa, o comentário malicioso, o julgamento falso, a suspeita comprometedora, a denúncia caluniosa, são todas facetas pelas quais a maledicência se apresenta. A maledicência, manifestação da maldade, é um flagelo social. É o diz que diz leviano, entremeado de calunas e meias-verdades, que passa de boca em boca e chega a arrasar muitas pessoas, chega a provocar desastres de grandes proporções. Geralmente, começa com uma simples brincadeira de mau gosto. Alguém, identificado com a maldade, a leva a sério, aumenta-a com o fel da própria mente e vai passando-a adiante. E a maledicência segue, e mais adiante encontra outros que estão na mesma sintonia, que novamente a elaboram com mais requintes de maldade e a colocam novamente em circulação. E aí, em breve, está formado um drama, pessoal ou social, de grandes proporções. Porém, o maledicente é um atormentado. Se debate na sua própria condição espiritual inferior, pois vê o mundo através das pesadas lentes que carrega. Há aqueles que se comprazem em comentar os defeitos alheios, sentem satisfação por encontrar nos outros faltas. E essa atitude é contrária à caridade, é contrária ao princípio cristão, segundo o qual não devemos fazer ao próximo o que não queremos para nós. Como nos sentiríamos se ouvíssemos alguém fazer um comentário nocivo a nosso respeito? Precisamos nos compenetrar que o mal não merece comentário em parte alguma. Não o comentando, estaremos colaborando para a sua extinção. O mal, na verdade, merece uma ação enérgica do sim, sim, não, não. Comentários maldosos e futricas só servirão para aumentar a extensão do mal, para dar a outras pessoas ferramenta para cometer males idênticos. E aí, lembrando das orientações de Jesus, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Condenamos nos outros o que desculpamos em nós? Antes de criticar a alguém, consideremos se a própria reprovação não pode ser aplicada a nós. Se nos julgamos superiores àqueles que criticamos, é porque ainda somos movidos pelo orgulho, pelo amor próprio. O homem autêntico, o ser autêntico, se ama como é e não como gostaria de ser visto. Se amar como se é realmente, é amar a si. E se amar como gostaria de ser visto, é amor próprio, o amor amor do próprio egoísmo. A culpa em estudar os erros alheios? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos. E aí, o que a espiritualidade respondeu a Kardec? Se é com o fito de cultivar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então, o que podemos depreender é que não há culpa na observação do mal. O erro está em fazer observações
em prejuízo do próprio. Tudo depende da intenção. E Deus, que é justo, julga mais a intenção do que o próprio fato. Se a intenção for denegrir por prazer, a censura é uma maldade. Mas, se a intenção for útil, é um dever que a caridade manda cumprir, porém com cautela. Nós sabemos o que verdadeiramente move as nossas ações e as nossas palavras. E voltando às orientações de Jesus, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que mancha o homem. O que importa é a qualidade dos sentimentos que nos levam a tecer comentários. Importa nosso interior, perante Deus e perante nossa consciência. Certamente, quando levamos no íntimo um sentimento amoroso, não sentiremos nenhuma satisfação diante dos defeitos alheios. É importante vigiar não só as nossas conversas, mas os nossos sentimentos, pois esses sentimentos são mais autênticos do que as nossas palavras. Tanto quanto possível, busquemos extinguir os sentimentos conflitantes que nos dominam e que impedem a nossa serenidade, a nossa paz íntima, buscando afastar o hábito de criticar ou julgar a quem quer que seja. Quando vier a tentação de acusar ou apontar os defeitos alheios, lembremo-nos das nossas próprias limitações e necessidades. Ser cristão é ser sensível com a fraqueza do próximo, procurando não o diminuir perante os outros. Coloquemo-nos no lugar do outro e avancemos firmes na resolução de compreender, aceitar e, se possível, encobrir os supostos erros diante de terceiros. Porque a indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. No lar, principalmente, em vez de evidenciar os erros, as faltas dos nossos familiares, através das críticas, das piadas, do apontar os defeitos, vamos transformar o ambiente através de esclarecimentos tranquilos e objetivos. As palavras suaves, o coração indulgente, exercem sempre uma ação benéfica e conforta as almas. O bem deve ser mais divulgado e comentado para servir de exemplo, para formar uma corrente benéfica capaz de apertar o cerco contra o mal. Quando se fala em divulgar o mal ou o bem, pensamos na função dos meios sociais, dos meios de comunicação e principalmente das redes sociais que hoje estão ao alcance de uma grande maioria. Está claro que representam papéis importantes para o aumento ou a redução do bem. Entretanto, não podemos transferir a responsabilidade dessa propagação só para os meios de comunicação, pois toda pessoa, ouvinte e falante, é também um meio de comunicação e é responsável pela circulação do bem e do mal. Eu acredito que a mensagem do irmão X, trazida pela psicografia do Chico Xavier, vai nos fazer compreender bem sobre a veiculação de uma mensagem, de uma notícia, de uma observação.
O irmão X nos conta que certa vez um homem chegou esbaforido perto do sábio filósofo Sócrates. Ele falou aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, eu tenho uma coisa muito grave para te dizer, em particular. Espera, disse o sábio prudente. Já passastes o que vai me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante, espantado. Sim, meu amigo, 3 crivos. Observemos se a sua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo eu não posso, mas eu ouvi dizer e... Exato. De certo, peneirastes o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real, o que julga saber será pelo menos bom o que você quer me contar? Hesitante, o homem replicou. Bem, isso não, muito pelo contrário. Ah, falou o sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notamos o proveito daquilo que tanto te aflige. Útil? Perguntou o visitante ainda mais agitado. Útil? Bem, não é. Então arrematou o filósofo com um sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificações para nós. E aí está a lição de Sócrates diante da maledicência. Analisemos as nossas palavras e vejamos se elas passam pelo crivo da verdade, da bondade e da necessidade. Se elas realmente devem passar para a frente. E agradecidos a Deus, a Jesus, agradecido aos benfeitores espirituais que nos ampararam e nos assistiram, vamos procurando retribuir tudo que recebemos, deixando fluir do nosso íntimo os nossos melhores sentimentos e vamos vibrando intensamente pela paz entre os homens e pelo bem universal, vibrando por todo aquele que nesse dia necessita de uma vibração de paz, de esperança, de fé. Vibramos pelos que necessitam de um teto para se abrigarem, do alimento em sua mesa. Vibramos pelos lares, que a paz do Mestre esteja presente em cada um deles e que a família desse lar esteja unida pelos laços do respeito, da fraternidade e do amor. Vibremos pelos nossos familiares, especialmente por aqueles com os quais temos maiores dificuldades. Vibremos pelos enfermos, estejam eles em casa, nas ruas, nos hospitais. Em especial, vibremos por aqueles que estão em isolamento. Vibremos por nós mesmos, se nos for permitido. E entreguemos à espiritualidade vibrações de muito amor e paz, para que sejam conduzidos onde se fizer mais necessário. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.